Bom dia. Bem, bom dia. Bom dia, Tudo bom, Pedro? tudo bem? Tudo bom. Na página 39 de História, nós temos lá um assunto sobre a produção mineradora. Posteriormente, nós temos o trabalho escravo na sociedade mineradora. E por aí vamos, Vila Rica, Conjunção, né? Até as provas, até o dia 27. Nós damos um salto ali um pouco, ali, porque da produção mineradora para o trabalho escravo na sociedade mineradora, na página 40, tá? Porque é um assunto que diz mais respeito à nossa avaliação, né? Então, o assunto sobre a produção mineradora, né, é uma ambientalização do espaço físico, ou seja, né, no Brasil vai ser explorado, vai ser encontrado ouro e vai ser explorado, certo? Mas isso não se faz sem a ação do ser humano, principalmente, né, a ação do ser humano submisso àquilo, que é o escravo. Então essa é a parte mais interessante da nossa apostila, que eu chamo a atenção aqui, para nossa aula aqui, né? Por quê? Porque quando você trabalha a concepção do trabalho escravo, né, ou entender-se, né, esse momento na história do Brasil, quando fazemos isso, nós automaticamente, né, nós já falamos sobre as questões, sobre a questão né, do lugar, né, de como esse lugar foi transformado, né, como a natureza desse lugar foi transformado e etc. Né? E o que é interessante, o que é importante se pensar, é pensar a partir desse momento, né, a, o resultado disso tudo, ou seja, o que nós somos hoje, né? Quem somos hoje? Nós somos um resultado desse passado, não é verdade? Nós somos um resultado diretamente desse passado, né? Esse passado ele acontece de diversas formas, né? Porque nós estamos falando de culturas diferentes, de sincretismos entre essas culturas, ou seja, de troca, né? De trocas, experimentos e trocas culturais. Nós estamos falando de três culturas distintas que se unem numa miscigenação, o negro, o branco e o índio, nós já vimos isso, vocês já viram isso, né? E toda essa transformação, ela vai ter um peso significativo para a nossa atualidade, né? O brasileiro, nos dias atuais, tá? Em algumas regiões que vocês viajam, tá? Isso fica muito claro, né, esse passado. Por exemplo, se vocês vão a Salvador, né, boa parte da população que vive naquela cidade é negra, né? E de lá para cá, vou fazer um retrocesso, de lá para cá, né, você vai ter uma mistura, né? Uma miscigenação, né? Da Bahia para cá de uma forma e da Bahia para cima, para o norte, outra, né? Para cá você vai ter uma miscigenação do negro com o branco, né? Principalmente quando você vai chegando aqui mais para o lado aqui do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? A população é mais dividida, né? Entre brancos e negros. Aqui tem mais brancos do que negros,
Por quê? Por causa né, da imigração do século XVIII, do século XIX, do século XX. Né? Então, se você for para cima, se você for para o norte, você tem uma miscigenação entre o negro e o índio muito forte, muito forte. Então, nós vamos entender um pouco sobre o que é isso daqui, sobre o que é esse trabalho escravo na sociedade mineradora. Eu não vou me distanciar da apostila, senão eu perco a linha aqui, né? Não no sentido que eu tenho que acompanhar a apostila, né? Para eu dar uma aula, não. Eu acompanho a apostila porque eu sou obrigado a acompanhar a apostila, né? Então vamos lá, tem que fazer esse trabalho, vamos fazer esse trabalho, né? Porque por mim eu trabalharia outros fatores, né? Me desprendia um pouco daqui, mas é obrigado a trabalhar a apostila, até porque a apostila vai servir também para vocês, né? Como conteúdo, né? Para a prova. Todas as questões vão sair daqui, né? Então, o que ele vai falar aqui, ó? O trabalho, lá no segundo parágrafo, o trabalho escravo do negro era utilizado não apenas na extração, mas também no transporte de cargas das mais variadas procedências que eram desembarcadas nos próximos portos da colônia responsáveis pelo abastecimento da região mineradora. Primeiro, né, ele vai especificamente direto ao assunto. O que era o trabalho do escravo numa região mineradora? O escravo, ele servia para tudo no Brasil colônia. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, tá? De trabalho braçal, manual, era o escravo negro, era o negro. Tá? Guardem isso. No primeiro parágrafo agora, vimos anteriormente que os paulistas utilizaram a mão de obra indígena, como falei para vocês. A mão de obra tentou usar primeiramente como mão de obra escrava os índios, né? O que não deu certo, porque uma que eles conheciam o lugar, dois, né? As missões jesuíticas, né, defenderam os índios, né, justamente pela justificativa da colonização portuguesa, né? A colonização portuguesa, quando chegou aqui, tomou posse daqui, ela justifica a sua ação para a Europa toda, né, no sentido de, né, fomos para, né, como se diz, civilizar, né, os índios, as pessoas que moravam aqui que eram índios. Então, dentro dessa proposta, né, a igreja interferiu, né, na posição de defesa desses índios. Então, o português, quando chega aqui, ele dá uma justifica lá uma coisa que é outra. E enquanto essas missões jesuíticas existiram, eles defenderam, né, a vida, né, e a cultura indígena. Se não fossem os jesuítas, provavelmente nós não teríamos mais nada sobre o indígena, sobre o índio, sobre a cultura indígena, não teríamos mais nada, inclusive não teríamos índios hoje em dia. Os caras dizimaram mesmo, né? Vinham para dizimar. Então a solução foi trazer mão de obra da África. Vamos ver aqui, ó, como é que acontece aqui, ó. A maioria dos escravos africanos utilizados na mineração era oriunda da África Ocidental, mais precisamente da Baía de Benim, Costa da Mina e de Angola. Mas aqui também tem uma questão. Outras culturas na África também foram escravizadas. A maioria vinha de Angola, sim, mas outras culturas também vieram para cá. Então, mais precisamente, dali da Bahia e tal, da Angola. A preferência pelos escravos da África Ocidental devia-se aos conhecimentos sobre metalurgia e mineração, porque lá já ocorria isso, né? Desta forma, os negros teriam sido responsáveis pela introdução de uma série de técnicas e instrumentos. Então, a questão do trabalho de trazer o escravo, pelo menos para a mineração, no sentido de, né, de explorar um espaço físico, né? A partir do momento que se achou ouro, que foi na região das Minas Gerais, por isso o nome Minas Gerais, né? Trouxe para cá, tá,
trabalhadores escravos, obviamente, vindos da África, que conheciam a técnica da exploração do espaço, né? Conheciam, sabiam o que era ouro, né? Porque tinha também lá, naquele momento, a primeira vez que se encontrou ouro foi o ouro chamado ouro de aluvião ou ouro de tolo, que era não era, parecia ouro, mas não era ouro, né? A partir dali que se descobriu realmente o ouro. Então, o escravo, o que vinha dessas regiões, da África Ocidental, conhecia muito bem o mineral e sabia como explorar esse mineral. Então, essa foi a questão de trazerem esses trabalhadores de lá para cá, né, sob o julgo, né, de um poder, que era o poder português, né, a coroa portuguesa, e a ideia também, né, que também se fez, a justificativa que se fez com relação ao escravo que trouxeram para cá, foi quase a mesma que se tentou, né, denominar, que se tentou justificar com relação ao índio. Nós estamos levando eles para, no processo, né, de aculturamento, ou no processo que eles chamam de civilização, né, eles também participarem, né? Então o negro vinha as pessoas acreditavam que os negros vinham para cá, tá? Para fazerem parte desse processo, né, de um mundo novo, né, onde eles estariam inseridos nesse novo mundo, estariam educados nesse novo mundo, estariam passariam a ter uma religião, a conhecer Deus, a conhecer Jesus Cristo, a conhecer o Espírito Santo, etc. e tal, a conhecer a modernidade do novo mundo feita em um novo mundo que era as Américas. Essa foi a justificativa. Tem um romance do Chico Xavier chamado Aurora, né? Esse romance do Chico Xavier, ele sabe que Chico Xavier era um espírita, um grande, né, um homem que era espírita, e ele fazia, né, nas suas transcrições, né, ele revelava muito do mundo passado, né? Psicografia que ele fazia, né, a transcrição psicográfica que ele fazia dos espíritos, assim, né, revelava muito do mundo passado. A primeira vez que eu passei quando eu li esse romance, eu já era historiador. Eu tinha lá minhas dúvidas com relação a esse mundo, né, que transcende o nosso materialismo, o nosso mundo material, o nosso mundo histórico, né? Esse mundo sobrenatural. E quando eu li isso, eu fiquei tão apaixonado, né? Além de apaixonado, eu fiquei tão intrigado, né, que eu fui buscar as informações a respeito disso, né, do que era aquilo tudo, né? Oi, Vanessa. Oi, Daí, professor. tudo bem? Tudo ótimo, Ti. Eu não disse oi para Laura. Oi, Laura. Ih, a Laura está dormindo. Oi, professor. Tudo bem? Eu estava falando aqui, estou falando então só para a Vanessa que chegou agora para entender. Estamos falando aqui sobre a questão do trabalho, escravo, sociedade mineradora e etc., né? Passado, né? O passado sobre a égide da violência, né, da repugnação, né, da submissão e coisa e tal, né, sobre quem eram os escravos que vieram para cá, por que vieram, né, falando também sobre como que a Europa entendia, né, essa vinda de escravos para cá e os índios aqui, né. Então a justificativa dos europeus, espanhóis e portugueses aqui na América do Sul era um novo mundo, né? Esse novo mundo sobre a égide, né, e o acompanhamento né, dos portugueses ou dos espanhóis, né,
no processo de civilização do índio e do negro. Então, vamos criar um novo mundo lá, estamos levando, né, a civilização para aquelas pessoas estão lá felizes e contentes, porque nós estamos fazendo bem, nós estamos construindo aquilo mais para eles do que para nós, né? Mas, entendeu? Então, foi criada uma política propagandista, né, para isso tudo. Daí eu estava falando sobre um livro chamado Aurora, que é um livro psicografado de Chico Xavier, né, e esse livro eu li já quando eu era historiador, isso há mais de 20 anos atrás. E eu tinha lá naquela época, né, eu tinha uma certa, não preconceito, mas eu tinha algumas ressalvas a respeito do que quando se falava sobre religião, sobre crença, sobre fé, né? Até porque a academia de história ela meio que ela deturpa um pouco isso, né? Ela busca você a um certo, ela tende, né, a um certo realismo que muitas vezes você passa né, você passa a acreditar, né, num mundo diferente de um todo, de um conjunto. Você passa a acreditar numa parte desse mundo, né, que é a parte mais fria, mais realista, né. Muitos adoram, eu já não curti muito, apesar de, né, conhecer bastante. Então, esse livro Aurora do Chico Xavier, ele falava sobre o romance. Era um romance de uma família pobre, né, uma menina, uma garota pobre, aquelas, né, em que ela casa-se com um almirante, uma pessoa que tem o poder, né, poder militar e político, tá, na Revolução Francesa. E por fim, eu não vou dar spoiler, já dei o spoiler do coisa, que é isso daí, tá aí tudo bem. Se vocês quiserem ler o livro, leiam. Que é um livro muito bacana, mas o que me chamou a atenção não foi o romance especificamente, apesar do romance ser muito bonito. O que me chamou a atenção foi o rico detalhes da história. E eu, como já era historiador, falei assim, cara, como é que esse cara sabe tudo? Será que o Chico Xavier era historiador? E fui pesquisar, isso há 20 anos atrás, eu tinha internet. Fui pesquisar. E tudo que eu estou falando tem uma relação aqui com o assunto. Fui pesquisar e o que eu acabei me deparando? O Chico Xavier, ele só tinha o primário, né? Não sei se vocês sabiam. O Chico Xavier só tinha o primário, ou seja, os primeiros 4 anos. A primeira série, a segunda, a terceira e a quarta série. Então, normalmente, ele sabia escrever, né? E aquele livro é um entre os 400, mais de 400 livros que ele escreveu, né? Com uma precisão de detalhe. O cara nunca viajou daqui para fora, o cara nunca foi para lá. Contato com livros eram poucos na sua infância e na sua adolescência, né? Então, quando se pergunta como é que ele escreveu, ele fala que foi por intermédio de um espírito daquela época. E nesse livro contava um fato que agora se enquadra com a nossa história aqui, né, com o que eu estou falando para vocês, com a justificativa dos portugueses de falarem o porquê estão aqui. Então, a justificativa era por causa da civilização, tanto dos índios quanto dos negros, então vamos levar todos lá. Por que vocês não fazem o processo de civilização dos negros na onde os negros, ou seja, na África, né, ou na costa oeste da África? Não, porque é o seguinte, né, lá o problema é muito maior do que transparece ser. Então, nós preferimos, já que nós estamos um processo, né, de civilização no Brasil, e o Brasil é muito grande, nós vamos levá-los para lá, fica mais fácil, né? Essas são as justificativas. Essas justificativas eram justificativas que se contavam na Europa. E através do livro Aurora, do Chico Xavier, que eu fui entender, imagina, eu fui entender melhor a história num conto psicografado do que propriamente nos livros de história, assim, com as suas veracidades. Foi fantástico aquilo. Quando eu fui buscar daí a informação, fui buscar como que era a recepção, como que a Europa, como que Portugal, Espanha e todos os outros países não sabiam, né, do que estava acontecendo aqui, né? Na verdade, eles sabiam, né, mas eles eram manipulados, a informação era manipulada,
né? De que forma? Os caras levavam, por exemplo, alguns negros para a Europa, né? E tratavam bem, e falavam, não, o mesmo trato que eles têm aqui é o mesmo trato que eles têm lá. Nós criamos uma colônia não de exploração, não para se explorar, né? É claro que foi para se explorar, mas sim uma colônia onde ela servisse para bem comum de todos, para o trabalho, para a regra, não para a submissão, mas para o valor do trabalho, para o valor da regra, para o valor de você entender os seus direitos, tá? Mas com os seus deveres. Então, o trabalho dentro do cristianismo, no pensamento do cristianismo, né, ele é o quê? Ele é a comunhão, ele é interpretado como uma comunhão, onde você é parte dessa comunhão e você colabora com essa comunhão. Essa era a justificativa que era dada aos europeus e era essa justificativa dada aos europeus, né, que eles entendiam que aqui não tinha nada de errado, estava tudo certo, todo mundo estava fazendo, todo mundo estava agindo em prol e benefício do ser humano, indiferente da cor e credo, né, porque os índios não acreditavam, né, no Deus que, né, passaram a acreditar, da mesma forma como os escravos africanos, como né, também não tinham. Alguns escravos, alguns escravos africanos, quando chegaram no Brasil, por exemplo, tinham crenças, além das suas crenças ligadas à natureza, assim como dos índios, ou seja, uma crença mais mística, né? Alguns eram muçulmanos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Algumas culturas que foram escravizadas lá né? Que foram trazidas de lá para cá, eram culturas muçulmanas. Então, todo esse contexto, tá? Veja, é uma coisa muito rica, é uma coisa que eu não sei nem do primeiro parágrafo aqui, né? Mas é interessante se entender isso, porque muitas vezes a gente nós perguntamos, né? Pô, vem cá, mas como que não se sabia disso? Eu vou dar um exemplo mais recente para vocês a respeito de como, né, a omissão é feita do mundo, né? De que forma a omissão é feita pelo poder, né? E o poder ele é áspero, né? Ele é contundente quando se trata de se manter esse poder nas mãos de alguém ou de um Estado, né, de uma política. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, dois exemplos. Não, vou dar um exemplo só, um exemplo que é mais bacana. Quer dizer, não é mais bacana, não é mais legal, né? Mas é um exemplo mais atual em que envolve muito essa questão né, da deturpação ou da omissão, né, das realidades. Tem um filme chamado A Informante no YouTube, tá? Quem tiver afim, assista, tem esse filme lá, que fala sobre uma agente da ONU, da polícia, da fiscalização mundial, a Organização das Nações Unidas, né, da ONU lá na Bósnia. Tá? E daí eu vou ter que dar spoiler, não tem jeito. Essa menina, essa moça, ela vai chegar lá e ela se depara com uma situação. Qual é a situação? É do tráfico humano. E quem era traficada? Meninas de 15, 16 anos, né, servindo de exploração, serviam para exploração sexual. E serviam para exploração sexual para quem? Para quem serviu? Para o próprio exército da ONU. Para o próprio exército norte-americano. O que aconteceu? Ela resolveu falar isso para o mundo, ela resolveu deixar isso, publicar isso, imediatamente ela foi afastada do cargo, né? Imediatamente. Então, qual que era a ideia qual a ideia que nós temos a respeito da ONU? De uma organização das Nações Unidas que vai para um lugar de conflitos com o intuito do quê? Né? De fazer o bem, né? De buscar apaziguar, de levar paz a esse conflito, e acaba fazendo totalmente o contrário. Então, nós temos uma ideia de uma coisa, muitas vezes, quando nós temos uma ideia de uma coisa, tem que tomar muito cuidado com isso que nós temos, com o que nos falam, né? Infelizmente, às vezes, leva-nos a ser, né? O mundo, ou a história em si, leva muitas vezes leva a nós, né? Muitas vezes, ser aquela pessoa chata, que duvida de tudo,
né? A pessoa que questiona tudo, né? Tipo São Tomé, né? Ele só acredita naquilo que vê, entendeu? Isso é uma coisa chata de se falar, mas é isso que muitas vezes as pessoas acabam sendo, pelo menos quando estão ficando mais velhos, né? As pessoas passam a entender as coisas não da forma daquilo que lhe é apresentado, né? Mas aquilo que você interpreta, daquilo que você vê, daquilo que você se aproxima, sente, certo? Amanhã nós damos continuidade nessa aula, tá legal? Amanhã continuamos a página 40 de história aqui, tá legal? Falando um pouco mais sobre a questão do escravo. Nós vamos para umas questões mais relevantes ainda, ou talvez mais violentas ainda, né? Porque Minas Gerais, né, chama a atenção, por exemplo, né, convido vocês, por exemplo, a conhecerem Minas Gerais, se já tiverem oportunidade, vão para Ouro Preto, né, uma cidade fantástica ali, vocês vão ter um pouco, né, né, daquilo que sobrou da realidade, né, do que vocês estão estudando. Tudo bem? Até amanhã, então. Tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau.